Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver juntos, então, a mensagem de número 138. E o título da mensagem é Pretensões. Pretensões. Nós usamos muito este termo, mas o que quer dizer realmente pretensão? Pretensão é o direito, suposto ou real, reivindicado por um indivíduo ou até mesmo uma nação. Então, toda vez que reivindicamos um direito que pode ser suposto, quer dizer, eu imagino que eu tenho, ou que realmente tenho, esta é uma pretensão. Muito bem. Só que às vezes nós nos iludimos, não é? Com muitas vezes criando assim ideias de que temos direito a certas coisas que não fizemos por onde, que não temos merecimento para ter. E aí nos tornamos pretensiosos, não é? Versículo destacado por Emmanuel. Vamos ver o contexto destas pretensões. Palavras de Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6. Carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, aos gregos da cidade de Corinto. Paulo fundou uma igreja na cidade de Corinto e escreveu 2 cartas para esta igreja, e este é um versículo da primeira carta, no capítulo 3, do versículo 6. Nós estamos destacando a questão de Corinto ser uma cidade grega. Nós vamos entender no versículo. Diz Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Bom, Paulo fez a parte dele. Apolo, quem é Apolo? Apolo é um deus da mitologia grega. É um deus que tomava conta de várias coisas, inclusive, não é, de tudo que estava lá entre o céu aqui e entre o céu e a terra e várias outras instâncias. Importa que lembremos que essa época a Grécia já estava dominada também pelo Império Romano, tanto que os romanos acabaram absorvendo a mitologia grega, só mudando o nome dos deuses, não é? Então, Apolo era um deus da mitologia grega. E aí, Paulo, mas vem cá, mas Paulo não é cristão, o cristianismo, e não era hebreu antes disso, não é? E fazia parte do povo hebreu, era judeu efetivamente, um povo monoteísta. Por que ele está falando aqui de um Deus, de uma mitologia politeísta, ou seja, de vários deuses? Nós vamos entender muito bem isto no comentário de Emmanuel. Vejamos então. A igreja de Corinto, como dissemos, aquela que Paulo fundou, entre outras, não é? Mas essa carta é para a igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes, os discípulos estão sempre inquietos, não é? Até hoje é assim, não é? Sempre temos discípulos inquietos. Por quê? Porque somos ainda espíritos imperfeitos, ainda é muito natural a nossa inquietação. Né? Estamos construindo ainda as bases da nossa fé segura. Jesus falou que se tivéssemos a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, poderíamos transportar montanhas. Então temos aqui
certos componentes da instituição, lá da igreja de Corinto, imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. E não vamos esquecer de que nós não mudamos do dia para a noite. Então, mas eles não eram cristãos? Sim, estavam começando a jornada. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas abraçando uma novo entendimento de fé, mas ainda com alguns, vamos dizer assim, com algumas ligações à fé anterior, não é? Então vamos imaginar pessoas que eram católicas e que se tornam espíritas, mas ainda são devotas de São Judas Tadeu, São Sebastião, e tem a imagem do Santinho. Por quê? Porque a natureza não dá saltos, ela já está com um novo entendimento, mas ela continua lá com laços, com aquele religiosidade que ela construiu anteriormente. Há algo errado nisso? Não, como dissemos, a natureza não dá salto, é um processo, não é? E temos lá então, ele continua dizendo: o advogado dos gentios foi divinamente inspirado. Advogado dos gentios. Por quê? Porque havia uma corrente de cristãos capitaneada por Tiago, pelo apóstolo Tiago, que defendia que o cristianismo deveria ser apenas para judeus. Inclusive deveriam ser circuncidados como os judeus, os cristãos. Mas Paulo era o advogado dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus. Então ele defendeu que o cristianismo era para toda e qualquer pessoa, fosse da onde fosse. Daí o advogado dos gentios. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. Muito bem, então vejamos. É louvável na atualidade o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto? Qual foi a recomendação? A recomendação é que nós tenhamos o quê? Bom senso de vermos que existe a nossa ação como encarnados, eu plantei. Temos também a interferência, não interessa de que religião, mas daqueles que estão em outras esferas também fazendo a sua parte. Então, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, ou seja, não tem jeito. Para que as coisas aconteçam, para que os frutos se efetivem, sejam vistos, Deus tem que permitir que isto aconteça. E isso depende de merecimento. Cada um faz sua parte, as coisas acontecem. Mas se não houver isto, as coisas não vão acontecer, não é? Até porque nós precisamos aprender. E se as coisas acontecerem sem que a gente faça a nossa parte, nós não vamos aprender como devemos realmente proceder. Então, voltando aqui. Porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, desse ou daquele trabalhador do Cristo, mas os operários da causa, ou seja, da causa do bem, da causa do bem. Não estamos
restritos. Jesus não é o governador da terra para cristãos. Jesus é o governador da terra, ponto, para todos os que estão na terra, ponto, independente da religião que eles professem. Não é verdade? Então, que já não é mais uma questão de cristãos, mas os operários da causa, a causa do bem. Jesus está na terra coordenando as ações da causa do bem, que é o progresso das criaturas, do planeta, todos esses cuidados. E os operários da causa do bem, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. Então vamos encontrar em Buda, não é? Aquele Siddhartha Gautama que chegou ao êxtase e que é adorado e tem sua filosofia, o budismo, não é? Junto aos indianos. Então o budismo, ele não é cristão, não é? Ele está desligado de Jesus? Ou não? Está na causa do bem. Estando na causa do bem, ele está agindo, fazendo a sua parte, como Apolo. Todos servindo ao mesmo Senhor, da causa do bem, e não ali dentro daquele círculo, não é? Restrito. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus está na causa e não nos grupinhos, e de que Deus, a providência divina, vai estabelecer exatamente a medida dos esforços e do ganho proveniente desses esforços, ganhos espirituais e ganhos também na nossa própria vida, também existe isso. Nós nos esforçamos, os amigos espirituais também nos ajudam e, havendo merecimento, as coisas simplesmente acontecem. Às vezes a gente acha que esse problema não vai se resolver, mas nós estamos lá, e de repente, mas não é que o problema se resolve assim, mas ficou tão complicado e ficou tantos anos parado e de repente, do nada, não. De repente chegou o momento de virar uma página e Deus diz, agora vai. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Então, nós estamos sempre com vontade, muitos de nós estamos muitas vezes com vontade de nos apropriarmos de circunstâncias que nos elevem na vaidade, na projeção social, diante dos outros, né? Diante dos círculos sociais. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda não lhe pertence de modo substancial, raramente, ao mesmo tempo que muitas vezes estamos empenhados em conseguir destaques em situações que ainda não merecemos, ele diz, raramente, em contrapartida, assume a paternidade dos erros que comete. Então, muitas vezes a gente quer ser, vamos dizer assim, destacado por uma ação da qual realmente não valeria o destaque, não é? Por quê? Porque o que aconteceu com a permissão do alto. Muitas vezes vamos ver que os erros, quando nós fazemos, muitas vezes
Não precisa, não estamos falando nós, eu, você, quem está do lado, não, nós, seres humanos do planeta Terra, espíritos imperfeitos, certo? A coisa não é pessoal nem particular, porque aqui estamos todos muito misturadinhos, os 6 com o meia dúzia, não é? Espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações. Esta é uma das singulares contradições da criatura. Então, a gente querer aparecer quando não nos competiria, seria de nossa competência. Às vezes enrola uma palavra, não é? Não seria de nossa competência aparecer, é uma pretensão descabida, não é? Mas, quando temos que assumir um erro, muitas vezes, tipo assim, quem é o pai da criança? Não nesse sentido, mas quem é o responsável pela situação? Aí fica assim, um olha para a cara do outro, não sei, você viu? Quem? Né? Ou quando assim, quem fez essa coisa maravilhosa? Às vezes demos o quê? Temos sim 5%, mas não tudo. Olha só, eu participei um pouquinho. Se a gente parar para pensar, não é? Eu participei, eu dei a minha cota. Eu preciso ficar... Não, Deus sabe disso. Deus sabe disso. Sabe disso. Deus sabendo do que a gente faz, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. E a nossa consciência vai ficando como? Tranquila. Porque muitas vezes nós queremos ficar mostrando para o outro, por quê? Porque estamos inseguros. Não, nossa autoestima não está muito bem, não é? Nos importa muito o que o outro pensa. E aí viramos um joguete de circunstâncias. Não temos segurança própria e precisamos que o outro diga que nós valemos a pena. E se o outro não disser? Dependência emocional. Não é bom, não é? Concluindo, nosso Emmanuel diz: não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes. Isso é um reconhecimento, como se fazia na antiguidade. Se faziam coroas de flores para os heróis, para aqueles que tinham feito grandes coisas. Então, essa flores na fronde é uma distinção de nobreza, mas nobreza de alma, de caráter. E quem põe as flores na fronde é Deus, não é? Mas Deus é quem põe as flores na fronde e concede os frutos conforme o merecimento. Então está tudo muito certo, não é? Não é tão difícil assim. Por quê? Porque Deus sabe tudo, é Ele que provê. A mim o que resta fazer? A parte que me cabe. O meu melhor. Dar o meu esforço no meu melhor. A cada dia, no meu melhor. Hoje. E deixar que Deus avalie. E deixar que Deus julgue. E pedir que se faça a vontade de Deus. E o que acontece? A gente agradece e oferece a Deus, até porque é dele mesmo. Nós somos apenas usufrutuários, somos apenas mordomos aqui. Aí a vida fica mais leve. Ai, que a vida fica mais leve. E o outro me dá valor, o outro não me dá valor, problema do outro. A mim basta o valor
que eu sei que eu tenho. Porque Paulo começa dizendo o quê? Eu plantei. Ele sabe o que ele fez, ele assume o que ele fez. Eu plantei. Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento. As coisas vão para frente, porque Deus permite. E Deus permite o que é bom. Daí nós temos que o Evangelho está aí há 2000 anos. Por quê? Porque a verdade é isso. Os homens passam as ideias, ficam. As ideias boas ficam. Muitas vezes, pessoas tentam matar os ideais, achando que matando as pessoas matam os ideais. E durante um tempo parece que aquele ideal morreu, mas ele volta a brotar. Por quê? Porque é a verdade. É a representação da verdade. Então ele vai voltar, mesmo que seja numa outra civilização, vai voltar porque é a verdade, até que a verdade irá reinar de forma soberana no nosso mundo. Maravilha, não é? Às vezes o mundo fica complicado e a gente pensa assim, mas a gente para. Quem que está na frente de tudo mesmo? Quem é que é o gestor do nosso mundo? E ele está a serviço de quem? De Deus, nosso Pai? É Jesus que está à frente? E é Ele que está cuidando de nós? Nós estamos muito bem. Basta que estejamos atentos de não sermos nós mesmos, não é, os construtores das pedras de tropeço. Não sejamos nós mesmos a armarmos armadilhas, porque nós somos os únicos capazes de nos fazermos cair. Ninguém tem esse poder. Todo poder que o outro tem de me fazer cair é apenas o poder que eu dei para o outro fazer isso. Porque a nossa vontade é soberana. Acima da nossa vontade soberana, só, apenas a vontade de Deus. E Deus quer o melhor para nós. O melhor para nós. Vamos orar? Somos seres humanos, as coisas às vezes parecem pesadas. Porque somos ainda complexos, temos tendências a complicar. Natural. Às vezes ficamos um pouco cansados. Natural. Mas vamos respirar fundo. Não vamos desanimar. Vamos nos lembrar para que estamos aqui. Porque reencarnamos. Reencarnamos para aprender. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos orar a Jesus. Querido Mestre Jesus, abençoa-nos, Mestre. Abençoa nossos esforços. Abençoa, Senhor, o nosso caminho, os nossos passos, a nossa jornada. Abençoa a nossa família, os nossos lares, os nossos afetos, nos 2 planos da vida. Abençoa as nossas lutas, Jesus, abençoadas, mas que nos exigem. Mas se não for assim, como vamos crescer, não é, Senhor? Abençoa-nos. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade também. Todas as famílias, todos os lares. Abençoa em especial, Jesus, os nossos irmãos que estejam em sofrimento. Que a Tua luz esteja junto deles, enxugando suas lágrimas, amparando-os nos momentos de sofrimento que haverão de passar. Obrigado por tudo, Mestre amigo. Obrigada. Graças a Deus.
É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.